Quando Isabel Mendes, de 36 anos, proprietária da maior rede de oficinas mecânicas do sul de Portugal, com um patrimônio líquido de 200 milhões de euros, entrou em sua oficina no Porto, vestida como uma simples operária, e disse a Diogo Santos, seu melhor mecânico, que ele estava demitido sem justa causa aparente, esperava raiva, súplicas, talvez até insultos. O que não esperava era a resposta que o jovem mecânico de 29 anos, com as mãos sujas de graxa e um salário que mal chegava para pagar o aluguel, daria com tamanha dignidade e sabedoria, derrubando todas as certezas de uma mulher acostumada a medir o valor das pessoas de acordo com sua conta bancária. Isabel estava testando seus funcionários, procurando alguém digno de herdar sua empresa após um diagnóstico médico que lhe deu apenas 6 meses de vida. E naquela manhã de novembro, numa oficina fria do Porto, que cheirava a óleo de motor e café, um encontro aparentemente casual estava alterando 2 destinos de maneiras que nenhum dos dois poderia jamais imaginar. A névoa de novembro envolveu o Porto como um sudário cinzento, ocultando a Torre dos Clérigos que normalmente se destacava no horizonte. As ruas de paralelepípedos brilhavam úmidas sob os postes de luz que ainda não tinham sido desligados, e o cheiro de uma mistura de pastéis de nata com café fresco flutuava dos cafés que estavam começando a abrir suas portas. No bairro industrial de Campanhã, entre armazéns de chapa e antigas fábricas convertidas em lofts de luxo, a oficina Mendes Auto brilhava como uma exceção de eficiência num mar de mediocridade. Era a joia da coroa de um império de 26 oficinas espalhadas entre o Porto, Coimbra, Braga e Faro. Um negócio que faturava 50 milhões por ano e que havia convertido Isabel Mendes numa das empresárias mais respeitadas do setor automobilístico português. Mas naquela manhã, Isabel não estava sentada em seu escritório panorâmico na Baixa, com vista para o Rio Douro. Não usava um de seus ternos de design de 3.000 euros, nem conduzia seu Mercedes. Havia estacionado 3 ruas mais adiante um Renault Clio de 2012 alugado. Vestia jeans gastos, um moletom anônimo e botas de trabalho que havia comprado num mercado. Seu cabelo castanho, normalmente perfeitamente penteado, estava escondido sob um boné. Havia deixado crescer o cabelo sem tingir os fios brancos durante 2 semanas. Ninguém a reconheceria. 3 meses antes, durante um check-up de rotina, os médicos haviam encontrado algo. Um câncer de ovário, estágio avançado. Deram-lhe 6 meses, talvez 1 ano, com a quimioterapia agressiva que ela havia recusado. Isabel Mendes havia passado 36 anos construindo um império, trabalhando 16 horas diárias, sacrificando amizades, relacionamentos, uma família. Havia renunciado à possibilidade de ser mãe pelas reuniões intermináveis. Havia deixado escapar amores pelas viagens de negócios. Havia perdido a conta dos natais passados sozinha em seu escritório. E agora o tempo, a única coisa que o dinheiro não podia comprar, escorria entre seus dedos como areia do Douro. Não tinha herdeiros, nenhum filho, nenhum irmão. Os pais mortos anos atrás, num acidente de trânsito na A1 quando regressavam de Coimbra. Seus primos eram abutres, que só esperavam sua morte para repartir a herança e vender tudo ao melhor lance. Isabel não podia permitir. Havia construído essa empresa do zero, partindo de uma pequena oficina herdada de seu pai. Um homem humilde que lhe havia ensinado que um mecânico honesto vale mais que um empresário desonesto, transformando-a em algo de que se orgulhar. Não podia deixá-la morrer consigo. Então, idealizou um plano. Provaria seus funcionários, os que trabalhavam no terreno, não os diretores de terno e gravata que já conhecia. Queria encontrar alguém com integridade, honestidade, capacidade de liderança. Alguém que visse além do lucro imediato. Alguém que entendesse que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números num balanço. Alguém como seu pai havia sido.
Durante 2 semanas, havia se infiltrado em suas oficinas como uma simples operária, procurando trabalho, observando, escutando, tomando nota. No porto havia visto um supervisor gritar com um aprendiz até fazê-lo chorar por um erro mínimo. Em Braga, havia presenciado como 2 mecânicos inflavam a fatura de uma jovem mãe solteira, até triplicar o preço real. Havia visto mecânicos que enganavam os clientes inflando faturas, gerentes que maltratavam os funcionários, pessoas que roubavam peças de reposição para revendê-las. O quadro que emergia a fazia sentir tão doente quanto a enfermidade que crescia dentro dela. Seu pai teria se envergonhado, mas então, na oficina de Campanhã, conheceu Diogo Santos. Diogo havia chegado naquela manhã às 6h30, meia hora antes da abertura oficial. Isabel o havia observado através da janela embaçada pelo frio, enquanto o jovem mecânico preparava seu posto de trabalho com cuidado meticuloso. Revisava as ferramentas uma por uma, organizava as peças de reposição com precisão quase obsessiva. Lia as ordens de trabalho do dia, tomando tempo para anotar detalhes num caderno pessoal. Não havia ninguém olhando, nenhum supervisor controlando, nenhuma câmera apontando para seu canto da oficina. E mesmo assim, Diogo trabalhava como se cada cliente fosse o mais importante do mundo, como se cada parafuso importasse, como se alguém estivesse observando sempre, embora esse alguém fosse apenas sua própria consciência. Durante a manhã, Isabel havia continuado observando de diferentes ângulos. Viu como Diogo explicava pacientemente a um cliente jovem por que era importante trocar o óleo regularmente, usando metáforas simples, sem condescendência. Viu como ajudava um colega novo que não encontrava uma peça sem fazê-lo sentir-se incompetente. Viu como se recusava cortesmente quando outro mecânico lhe sugeriu que recomendasse uma troca de bateria desnecessária a um cliente. E então chegou o momento que selou tudo. Quando uma senhora idosa chegou com um Seat de 20 anos, preocupada com um ruído estranho no motor, os demais mecânicos reviraram os olhos. Isabel os escutou murmurar que era perda de tempo, que certamente o carro não valeria o que custaria repará-lo. Era um trabalho que pagaria pouco e exigiria tempo. Mas Diogo sorriu amabilmente. Agachou-se para estar à altura da mulher que mal chegava a 1,50 m. Escutou com paciência, enquanto ela explicava nervosamente que aquele carro havia sido de seu falecido marido. Revisou o veículo sem pressa, com o respeito de quem examina algo valioso. O problema era simples. Uma correia frouxa, 10 minutos de trabalho. Em vez de inflar a fatura como teriam feito outros, Diogo reparou o problema. Verificou outros elementos básicos sem cobrar extra e pediu apenas 20 euros, o mínimo. Isabel viu a gratidão nos olhos da mulher, as lágrimas que continha enquanto agradecia a esse jovem que a havia tratado com respeito, em vez de como um incômodo, como alguém cujo carro e cujas preocupações importavam. E naquele momento soube que talvez sua busca havia terminado. Ali havia alguém que entendia o que seu pai lhe havia ensinado, que cada cliente traz uma história, uma necessidade, uma confiança, mas devia estar segura. Devia provar Diogo, levá-lo ao limite, ver de que pasta era feito realmente, porque entregar um império de 200 milhões a alguém requeria mais que amabilidade, requeria caráter, força, integridade sob pressão. Requeria que essa bondade não fosse apenas atuação quando as coisas eram fáceis, mas essência quando as coisas ficavam difíceis. Assim, Isabel desenhou a prova final. Era quase meio-dia quando Isabel se aproximou do posto de Diogo. O jovem mecânico estava trabalhando num BMW Série 5, a cabeça sob o capô, as mãos movendo-se com a precisão de um cirurgião entre cabos e componentes. Tinha o rosto concentrado de quem ama realmente seu trabalho, não apenas faz pelo salário no fim do mês. Isabel pigarreou. Diogo levantou a vista, limpou as mãos num pano e sorriu com aquela cortesia natural que Isabel havia notado antes.
Isabel disse ser uma inspetora da sede central enviada para avaliar o desempenho da oficina. Diogo assentiu, disse que entendia, perguntou se havia algum problema. Sua voz era calma, sem rastro de nervosismo ou medo. Isabel prosseguiu com o roteiro que havia preparado. Disse que havia recebido reclamações de clientes, que alguém na oficina estava fazendo um trabalho deficiente, danificando a reputação da empresa. Disse que, após uma análise cuidadosa, havia identificado o responsável. Então, olhando Diogo diretamente nos olhos, pronunciou as palavras que deveriam ter provocado uma reação. Disse-lhe que era ele, que Diogo Santos estava demitido, com efeito imediato, que devia recolher suas coisas e ir embora em 10 minutos. A reação de Diogo não foi a que Isabel esperava. O jovem não empalideceu, não começou a suplicar, não se zangou. Em vez disso, continuou limpando as mãos com o pano lentamente, enquanto processava a informação. Seu rosto mostrava surpresa, claro, mas também algo mais profundo. Aceitação, talvez, ou aquela estranha calma de quem já enfrentou tempestades piores. Diogo perguntou se podia saber exatamente quais eram as reclamações, não para rebatê-las, mas para entender onde havia falhado. Isabel improvisou. Disse que havia havido sinais de trabalhos mal executados, atrasos nas entregas, comportamento pouco profissional com os clientes. Diogo assentiu lentamente. Disse que entendia que a empresa tivesse que tomar decisões difíceis, que a reputação era importante. Disse que se realmente havia decepcionado os clientes, então talvez fosse justo que saísse. Mas então acrescentou algo que fez tremer as certezas de Isabel. Disse que, no entanto, queria assegurar-se de que os clientes de que estava cuidando hoje não ficassem sem seu carro. Perguntou se podia, ao menos, terminar os trabalhos em andamento, ligar para os clientes para explicar a situação, fazer com que alguém mais se encarregasse de seus casos. Não queria deixar ninguém em apuros. Isabel ficou sem palavras. Este homem, que acreditava ter sido demitido injustamente, ainda pensava nos clientes. Não em si mesmo, não na perda do trabalho, não em como pagaria as contas. Nos clientes. Mas Isabel não podia parar ali. Devia ir além, ver até onde chegava a integridade de Diogo. Então endureceu o tom e disse que devia ir embora imediatamente, que eles se encarregariam dos clientes, que já não era problema dele. Diogo hesitou. Então disse que ao menos queria falar com os clientes, explicar pessoalmente. Isabel recusou de novo mais bruscamente. Disse que estava perdendo tempo, que a decisão era final, que cada minuto a mais era violação de propriedade privada. E aqui chegou a resposta que mudou tudo. Diogo deixou o pano e tirou as luvas com gestos lentos e deliberados. Olhou Isabel, com olhos que não continham raiva, mas uma tristeza profunda de quem conheceu a injustiça, mas escolheu não deixar que o definisse. Disse que aceitava a demissão, mas queria que essa suposta inspetora soubesse algo. Durante 5 anos havia trabalhado ali não só pelo salário, mas porque acreditava que reparar um carro era um serviço. Cada veículo trazia consigo a vida de alguém. O pai que devia alimentar seus filhos, a mãe que devia levar a criança à escola, o idoso para quem aquele carro era a única liberdade que lhe restava. Havia visto demasiados mecânicos tratar os carros como vacas a serem ordenhadas, inflando faturas, substituindo peças desnecessárias. Ele havia escolhido ser diferente porque cada noite devia olhar-se no espelho e reconhecer o homem refletido. Então, revelou algo que golpeou Isabel como um soco. Seu pai havia morrido 3 anos antes, porque um mecânico desonesto fez um trabalho superficial nos freios. Desde aquele dia, havia feito uma promessa sobre seu túmulo. Jamais permitiria que sua negligência colocasse em risco a vida de alguém. Cada parafuso que apertava fazia pensando que em algum lugar um filho esperava que seu pai voltasse para casa. Isabel sentiu algo romper-se dentro dela. Todas suas certezas, seu cinismo, seu orgulho desmoronaram diante da sinceridade desarmante desse jovem que perdia seu trabalho, mas não sua dignidade.
Diogo concluiu pedindo para levar uma mensagem a Isabel Mendes. Havia construído algo bonito, tinha o poder de fazer a diferença e esperava que nunca esquecesse que atrás de cada cliente havia um ser humano que merecia honestidade e respeito. Então se virou para recolher suas ferramentas, os ombros curvados, mas a cabeça alta. Isabel Mendes, que não havia chorado desde a morte de seus pais 15 anos atrás, sentiu os olhos arderem. Naquele momento tomou uma decisão que mudaria tudo. Isabel tirou o boné e o moletom, revelando a camisa de design que usava por baixo. Diogo se virou confuso e reconheceu o rosto que só havia visto em fotografias. Isabel Mendes, a proprietária. A cor abandonou o rosto de Diogo, não por medo, mas por compreender que havia sido enganado, provado como uma cobaia. Isabel ergueu uma mão pedindo só um minuto para explicar. Contou do câncer, dos 6 meses que lhe restavam, da necessidade desesperada de encontrar alguém digno de continuar seu legado. Contou das semanas infiltrando-se nas oficinas, da corrupção encontrada por toda parte e de como aquela manhã havia encontrado finalmente o que buscava. Isabel lhe ofereceu tudo: o cargo de diretor-geral, um salário multiplicado por 10, a propriedade da empresa após sua morte. Disse que em Diogo havia visto o único homem digno de continuar o que ela havia começado. Mas Diogo negou com a cabeça. Estava honrado, mas não podia aceitar. Não depois de ter sido enganado e provado como um experimento. Disse que a honestidade e o respeito não deveriam ser provados com enganos, mas reconhecidos com confiança. Se Isabel tivesse querido conhecê-lo de verdade, poderia simplesmente ter falado com ele como um ser humano, em vez de esconder-se atrás de uma máscara. As palavras eram uma repreensão gentil, mas firme. Isabel, pela segunda vez, deu-se conta do quão arrogante havia sido. Sentou-se num banquinho de trabalho repentinamente exausta. Disse que Diogo tinha razão, que havia sido uma idiota, que o medo da morte a havia tornado desesperada e o desespero a havia tornado cruel. E então fez algo que não havia feito em 30 anos de carreira empresarial. Desculpou-se sincera, profundamente, sem condições. Disse a Diogo que havia se equivocado, que se quisesse ir embora, entenderia. Diogo olhou aquela mulher que tinha todo o dinheiro do mundo, mas estava perdendo o tempo, e viu não uma milionária arrogante, mas um ser humano assustado, que buscava desesperadamente deixar algo bom atrás de si. E nessa compreensão, encontrou o perdão. Diogo sentou-se no banquinho em frente a Isabel, e durante longos minutos, ambos permaneceram em silêncio, rodeados pelo ruído familiar da oficina. Diogo falou primeiro. Disse que aceitava as desculpas, mas que isso não mudava o problema fundamental. Isabel precisava de alguém que tomasse as rédeas da empresa, e Diogo não se sentia qualificado. Era mecânico, não diretor. Sabia reparar motores, não gerir balanços. Isabel sorriu pela primeira vez desde que revelou sua identidade. Disse que precisamente esse era o ponto. Tinha diretores experientes, contadores brilhantes, advogados caros. O que não tinha era alguém com integridade, alguém que entendesse que um negócio é feito de pessoas, não de números. Os detalhes técnicos podem ser aprendidos, o caráter não. Mas Diogo seguia reticente. Isabel propôs um compromisso, que se desse tempo para pensar. Enquanto isso, lhe ofereceria uma promoção a supervisor daquela oficina com um aumento substancial para ver se gostava do lado da gestão. Sem pressão, sem provas, só a oportunidade de crescer em seu ritmo. Diogo refletiu. Então pediu algo que surpreendeu novamente Isabel. Disse que aceitava, mas com uma condição. Queria que Isabel passasse esses 6 meses que lhe restavam não escondendo-se atrás de máscaras ou provas, mas vivendo realmente. O tempo era precioso demais para desperdiçá-lo em escritórios e reuniões. Propôs que trabalhassem juntos, lado a lado. Isabel ensinaria a Diogo o negócio e Diogo recordaria a Isabel por que havia começado em primeiro lugar.
Visitariam as oficinas não como inspetores, mas como pessoas, conhecendo os funcionários, escutando suas histórias, reconectando com a razão pela qual tudo começou. Isabel sentiu algo que não sentia havia anos. Esperança, não a esperança de vencer a doença, sabia que essa batalha estava perdida, mas a esperança de dar sentido ao tempo que lhe restava, de transformar seus últimos meses em algo mais que uma contagem regressiva rumo ao fim. Aceitou. E naquele momento, entre ferramentas sujas de graxa e o cheiro de borracha queimada, nasceu uma parceria improvável que transformaria não só uma empresa, mas as vidas de todos que faziam parte dela. Os meses seguintes foram os mais intensos e significativos da vida de Isabel. Cada manhã chegava à oficina não no Mercedes, mas num Clio como o de seus funcionários. Trabalhava junto a Diogo, aprendendo de novo o que significava sujar as mãos, falar com os clientes, resolver problemas concretos em vez de estratégias abstratas. Diogo floresceu em seu novo papel. Descobriu que tinha um talento natural para a liderança, não do tipo autoritário, mas do que inspira as pessoas a dar o melhor de si. Os funcionários da oficina de Campanhã começaram a trabalhar com mais paixão. Os clientes voltavam cada vez mais numerosos, não só pelo serviço, mas pelo ambiente de honestidade e cuidado que impregnava cada interação. Isabel implementou as mudanças que Diogo sugeria: bonificações por honestidade em vez de só por lucros, formação ética obrigatória, sistemas de feedback de clientes que premiavam a transparência. E lentamente, oficina após oficina, a cultura empresarial começou a mudar. 5 meses depois daquele primeiro encontro, Isabel estava sentada em seu escritório, com vista para o Douro, mas desta vez não estava sozinha. Diogo estava ali com ela, junto aos advogados e notários, para assinar os documentos que transfeririam a propriedade da empresa, não depois da morte de Isabel, mas imediatamente. Isabel havia decidido que queria ver Diogo tomar as rédeas. Queria estar ali para guiá-lo nos primeiros passos, não deixá-lo sozinho com uma herança que não havia pedido. Os documentos foram assinados. Diogo Santos converteu-se em proprietário de 70% da Mendes Alto, com Isabel mantendo 30% para dividir entre várias organizações beneficentes após sua morte. Mas mais importante que os documentos era o testamento espiritual que Isabel havia escrito, uma carta que seria lida a todos os funcionários. Nessa carta, Isabel contava a história de como havia encontrado Diogo, da prova cruel e da lição de humanidade que havia recebido. Contava como um jovem mecânico lhe havia ensinado que o verdadeiro sucesso não se mede em milhões ganhos, mas em vidas tocadas positivamente. Pedia aos funcionários que seguissem o exemplo de Diogo, que recordassem que atrás de cada carro havia uma pessoa e que seu trabalho tinha o poder de proteger ou colocar em perigo essas vidas. 3 semanas depois da assinatura, Isabel Mendes morreu rodeada não de advogados e empresários, mas de Diogo, que segurou sua mão até o final. Nos últimos momentos de consciência, Isabel havia sussurrado um obrigada, não só por aceitar a herança, mas por recordá-la do que significava ser humana. O funeral foi um evento estranho. Estavam os poderosos da indústria, claro, mas também havia centenas de mecânicos, clientes, gente comum que Isabel havia tocado nos últimos meses de sua vida. Pessoas que não a conheciam como a milionária distante, mas como a mulher que havia trabalhado junto a eles, que havia escutado suas histórias, que havia demonstrado que a mudança é possível em qualquer idade e em qualquer circunstância. Diogo pronunciou o elogio fúnebre. Falou de uma mulher que teve a coragem de admitir que se equivocou, de mudar, de crescer mesmo enquanto morria. Falou de como Isabel lhe havia ensinado que a inteligência nos negócios é importante, mas a integridade é essencial, e que o verdadeiro luxo não é possuir 20 carros,
mas ter a paz de saber que viveu segundo seus valores. Os anos seguintes viram a Mendes Alto transformar-se em algo único no panorama português. Diogo implementou políticas revolucionárias. Bonificações para mecânicos que sinalizavam práticas incorretas, descontos automáticos para idosos e famílias de baixa renda, colaborações com escolas técnicas para formar jovens mecânicos segundo princípios de ética e excelência. A empresa cresceu não porque buscava o lucro a qualquer preço, mas porque os clientes confiavam, os funcionários trabalhavam com paixão e o boca a boca fazia o resto. Diogo nunca se casou, não por falta de oportunidades, mas porque havia encontrado seu propósito em levar adiante o legado de Isabel. Abriu uma fundação em nome de sua mentora, dedicada à formação ética no setor automobilístico e ao apoio de famílias que haviam perdido entes queridos em acidentes causados por negligência mecânica, como havia acontecido com seu pai. 10 anos depois da morte de Isabel, Diogo estava numa nova oficina recém-inaugurada em Aveiro. Durante a cerimônia de abertura, um jovem mecânico de 19 anos aproximou-se nervosamente. Disse que havia ouvido a história de como Diogo se converteu em proprietário da empresa e que isso o havia inspirado a ser mecânico não só para ganhar a vida, mas para fazer a diferença. Diogo olhou aquele rapaz e viu a si mesmo 10 anos atrás, jovem, cheio de ideais, disposto a acreditar que a honestidade ainda podia significar algo num mundo cínico. E naquele momento entendeu por que Isabel havia feito tudo aquilo, não para salvar uma empresa, mas para iniciar uma cadeia de bondade que continuaria muito depois de ambos desaparecerem. Naquela noite, depois que todos foram embora, Diogo sentou-se em seu escritório e olhou a fotografia emoldurada sobre a mesa. Mostrava ele e Isabel na oficina de Campanhã, ambos sujos de graxa, ambos sorrindo. Isabel havia morrido 1 ano depois que aquela foto foi tirada, mas seu legado estava mais vivo que nunca. Diogo pegou o celular e digitou uma postagem nas redes sociais da empresa. Era simples, sem retórica, mas capturava a essência de tudo que havia aprendido. Escreveu que o valor de uma pessoa não se mede pelo que possui, mas pelo que oferece. Que o verdadeiro sucesso não se mede por quão alto você chega, mas por quantas pessoas você leva consigo nessa jornada. E que o melhor legado que se pode deixar não é uma conta bancária cheia, mas um mundo um pouco melhor do que era quando você o encontrou. A postagem foi compartilhada milhares de vezes, mas para Diogo, a verdadeira recompensa não estava nos likes ou comentários. Era saber que em algum lugar, numa das 28 oficinas que agora compunham a Mendes Alto, um mecânico estava atendendo um cliente com honestidade e respeito, e que Isabel, onde quer que estivesse, estava sorrindo. Porque alguns legados não se medem em euros, mas em vidas transformadas. E a prova mais importante não é aquela que os outros fazem com você, mas a que você faz consigo mesmo todos os dias, escolhendo ser uma pessoa da qual se orgulha quando se olha no espelho.